E eu gostaria, queridos irmãos, de, nessa manhã, trazer para vocês uma mensagem que fosse do céu. Agora mesmo eu estava orando aqui atrás e eu estava pedindo a Deus que não fosse eu quem falasse aqui, mas Deus falasse ao coração de vocês. O Espírito Santo falasse ao coração de vocês. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui. Quando Jesus foi ao céu, Ele nos enviou o Consolador para estar no lugar dele, conosco aqui, até a consumação dos séculos. E o Consolador é o Espírito de Jesus, que toca o nosso coração quando nós abrimos a palavra. Então eu pedi para Jesus que eu sumisse nesse momento, que os meus pensamentos sumissem, mas que Jesus falasse a vocês. Porque nós estamos aqui para ouvir Jesus. A vida ela é tão corrida, né, irmãos? Às vezes durante a semana a gente não tem direito o tempo que gostaria. Então aqui na igreja Jesus, Ele realmente nos transforma, Ele vai moldando a nossa vida. Eu costumo falar, eu já repeti várias vezes isso. Você não tem ideia o quanto Jesus já transformou a sua vida só pelo fato de você sentar nesse banco aí e ouvir a mensagem. Você não pode imaginar quantos livramentos Ele já te deu, quantas bênçãos Ele já te deu, só pelo fato de você se dispor a ouvir a palavra dEle. Às vezes nós achamos que na igreja se repetem muitas coisas, e elas realmente se repetem. Jesus mandou ser assim. Jesus disse que nós deveríamos repetir a lei, a palavra dEle, para que essa palavra e essa lei fique gravada em nosso coração. Às vezes eu vejo pessoas argumentando por aí que não precisa ir à igreja para ter contato com Deus. Mas eu queria perguntar a você, você conhece alguém que deixou de vir à igreja e melhorou a comunhão com Deus? Eu não conheço. Eu só vejo pessoas que pioram a comunhão com Deus. Porque na igreja, irmãos, brota a fé em nós, colocada pelo Espírito Santo através da palavra. E é por isso que eu estava orando ali. Eu estava dizendo assim, Senhor, eu não quero falar eu não tenho nada para falar. Eu não quero, se manifesta aqui no nosso meio. E eu queria que você fizesse uma oraçãozinha aí, em pensamento. Você pedisse a mesma coisa. Senhor, se manifesta aqui em nosso meio. Fala com esse povo aqui de Porto Alegre, da igreja do Iguatemi, igreja adventista do Iguatemi. Fala com quem está também nos assistindo pelas câmeras. Faça uma oraçãozinha nesse momento, convide o Espírito Santo. Mas eu queria pedir mais, eu queria pedir que você mantivesse seu coração aberto e tenha paciência para ouvir a palavra. Relaxa, vocês sabem que eu não sou de me estender muito nas pregações. Então relaxa no banco, se concentra e deixa Deus falar contigo. Amém? Amém ou não? Amém. Eu quero começar aqui abrindo a Bíblia com vocês em um texto que eu li com vocês também no culto passado, mas que desejo começar de onde parei, para dar uma sequência e alimentar a igreja. 1 João 2,15. Lá no finalzinho. 1 João 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que texto interessante, né? A Bíblia não diz assim que se você amar o mundo, você está se afastando de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você ama o mundo, o amor do Pai já não está em você. Já não está em você. Então, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nesta pessoa, porque são duas coisas incompatíveis. Amar o mundo e amar a Deus. Porque as coisas que há no mundo, na maioria delas, são relativas ao pecado e ao afastamento que a humanidade tem de Deus. E daí você diz assim, mas pastor, então quer dizer que eu tenho que viver uma vida triste, infeliz, enclausurado num mosteiro, sem contato com nada que há no mundo? É óbvio que não. A Bíblia não diz para você não viver no mundo. Pelo contrário, Jesus, quando orou por nós, na oração que Ele fez, ali registrada em João, capítulo 17, Ele ora assim, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos no mundo. E nós temos que aproveitar coisas boas do mundo. Quem não gosta de aproveitar uma praia com a família, uma viagem,
a serra, ir para Gramado, tomar um café colonial, né? Tira o café, tira o vinho e toma. Então, quem é que não gosta disso? O que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que nós não podemos amar. Você não pode amar. Porque aquilo que você ama toma prioridade no seu coração. Aquilo que você ama molda a sua vida. Aquilo que você ama vai modelar suas ações. E se você ama o mundo, você não pode amar Deus, porque ou nós amamos um ou nós amamos outro. Mas aí isso aqui não é novidade, porque eu já preguei para vocês isso aqui, eu estou só rememorando. Porém, por que não amar o mundo? É daqui que eu quero partir. Por que não amar o mundo? Vou mostrar para vocês aqui uma foto. Mandei lá para o pessoal. Eu queria mostrar essa foto para vocês aqui. Essa aqui é uma família, irmãos, uma família muito... são amigos meu e da Clau. Na verdade, aquele rapaz aqui, esse da ponta, é o irmão Juarez. Eu posso dizer, era o irmão Juarez. Porque o irmão Juarez está falecido. Aquela ali é a irmã Marli. Nós pedimos oração por ela algumas vezes para os irmãos. Eles estavam na melhor fase da vida. Ali é a filha, né, a Andressa, e o esposo dela. Eles estavam na melhor fase da vida. A Marli, ela tinha sido uma pessoa, há um tempo atrás, quando eu conheci ela, era uma pessoa assim que ela estava lutando contra uma depressãozinha, mas ela conseguiu superar a depressão com boa alimentação e exercício físico, né? E esse rapaz do lado aqui, o Juarez, o marido dela, o irmão Juarez, era um ancião lá da igreja de Sapiranga. O irmão Juarez era uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito espontânea. Eu acho que pela foto aí traduz um pouco do espírito da família. E agora você vê aqui que esta família estava viajando para uma outra cidade e então aconteceu um acidente de carro. Ele bateu um Fox, da Volks, né, um Fox. Ele bateu de frente num caminhão. E ele perdeu a vida dele e ela ficou com sequelas, mas hoje ela já está praticamente normal, né? Já está bem recuperada, bem avançada na recuperação. Por que não amar o mundo, irmãos? Porque existem coisas no mundo, por exemplo, acidentes. Coisas no mundo que nós não conseguimos evitar, coisas no mundo que nós não conseguimos prever, coisas no mundo que vêm, que estragam a nossa história, que estragam a nossa vida, que muitas vezes nos fazem entrar até numa situação de tristeza, pode tirar a foto, de tristeza e desespero. Então você precisa entender duas questões aqui. Embora no mundo existam coisas boas, existam coisas bacanas que você pode aproveitar, você não pode amar esse mundo, porque este mundo ainda não é aquele que Deus criou para você. Por causa desse tipo de coisa que eu acabei de relatar aqui. Não só isso, quantas vezes você está num momento feliz da sua vida, daqui a pouco vem uma doença, ou então vem uma situação de um rompimento de um relacionamento, ou então vem uma situação de problema financeiro. Então nós vivemos num mundo nessa tensão. De um lado você tem coisas muito boas que se podem aproveitar nesse mundo. De outro lado você tem coisas terríveis e são muitas vezes imprevisíveis. Quem é que conseguiria prever um acidente tão trágico com essa família? E é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que nele existem. Mas alguns estão se acostumando com essa vida aqui. Eu queria dizer, irmãos, que Deus tem muito mais para lhe dar. Não se acostume com essa vida aqui, não ache que aqui está a felicidade completa. Sim, repito, você pode viver momentos felizes. E há muita coisa boa para se aproveitar. Mas aqui não está a felicidade completa. E eu queria nessa manhã, com base nessa pequena introdução que eu estou dando aqui, eu queria falar para vocês de quatro promessas que você só encontra em Jesus. Por que seguir a Jesus é melhor do que amar o mundo? Eu quero falar para você de 4 coisas que só Jesus pode te oferecer, mais ninguém. 4 esperanças que você só tem em Jesus. E é por isso que vale a pena seguir Jesus e não amar ao mundo.
Primeira delas, João, capítulo 5, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Muito bem, então João 5, 24, Jesus, palavras do Mestre. Aqui ele diz assim, amém, amém, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, você está ouvindo a palavra dele, sim ou não? Então é você, ele está falando de você. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, você crê em Deus ou não? Então ele está falando de você. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Aqui está a primeira promessa que você só encontra em Jesus, a vida eterna. A finitude da vida, irmãos, é uma realidade um pouco cruel. Os anos vão passando e a gente vai vendo a perna ficar mais fraca, né? Eu lembro que há poucos dias lá no colégio, no NASP, eu jogava futebol toda tarde. E eu corria igual um menino. E hoje em dia eu vou jogar bola para o pessoal aqui, né? O Ayrton, o Rodrigo e companhia. A perna já não tem a mesma velocidade. Nem o peso é o mesmo, né? Nem o físico é o mesmo. A vida vai passando. Os cabelos vão branqueando, a barba vai ficando branca. A vida vai passando, irmãos. Mas Cristo oferece a todo aquele que ouve a sua palavra, todo aquele que crê nele, Cristo oferece a eternidade. Eu queria que nesse momento você pensasse na coisa mais feliz que você já viveu até hoje. O que foi? Lá em casa eu brincava com a minha esposa, que foi o Mundial do Inter, né? Mas ela não gosta que eu fale assim. Brincadeira. Claro que a coisa mais feliz que eu vivi até hoje foi casar com ela, né? E o nascimento dos meus filhos. Pense no momento mais feliz que você já viveu. Os casados aí, parem de pensar besteira, tá? Pensa. O momento mais feliz que você já viveu. Agora eterniza isso. Imagina você vivendo com Jesus no céu, na nova terra, momentos tão felizes, muito mais felizes do que esse momento mais feliz que você já viveu, uma viagem, um lugar, um momento. O que Jesus nos oferece, queridos irmãos, é a vida eterna. E deixa eu falar uma coisa para vocês, nós temos a eternidade no nosso coração. Nenhum de nós consegue conceber a ideia de que nós caminhamos na direção finita das coisas. Você já notou que pensamento não envelhece? Nós continuamos com pensamentos de 20 e poucos, mesmo nos 40 e poucos. Então Deus criou para nós, nos criou com a eternidade no coração, só que a eternidade você só encontra em Jesus. Se você se afasta de Jesus, a promessa da eternidade não pertence a você. Então eu estou falando aqui de 4 promessas exclusivas que Jesus nos oferece. E uma delas é a eternidade. É você eternizar momentos felizes com a sua família. Muitos dizem que no céu não haverá casamento. Mas a relação entre o marido e a mulher será muito mais significativa do que possa significar um casamento aqui nesse mundo. Lá no céu haverá o casamento, não como aqui na terra, né? Como ele se desenha aqui na terra, mas sim nós viveremos no conceito de família muito mais amplo do que vivemos neste mundo aqui. Então, a eternidade Jesus te oferece. Não ameis o mundo, as coisas que é no mundo, porque no mundo você vive uma vida finita. Ame Jesus, porque Jesus te oferece a vida eterna. O que mais Jesus te oferece? 1 Coríntios 15, 52. Isso aqui está dentro da eternidade. 1 Coríntios 15, 52. Aqui está uma promessa a todos nós, né? Diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, a ressoar da última trombeta, a trombeta soará. E o que acontecerá? Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você percebe nesse texto aqui que Paulo ele tinha a iminência da volta de Jesus no seu coração. Ele acreditava que estaria vivo e contemplaria a volta de Jesus. Então ele diz, nós seremos transformados. Mas você também percebe nesse texto aqui que Paulo fala de um reencontro
Reencontrar queridos na eternidade. Só Jesus pode te oferecer isso, mais ninguém. É por isso que você não tem que amar o mundo, você tem que amar Jesus. Só Jesus te oferece a oportunidade de reencontrar aquelas pessoas que você perdeu. Essa semana passada nós tivemos um caso aqui na igreja, né? Semana retrasada, a irmã Cláudia, não sei se nos assiste ou ainda irá nos assistir, a irmã Cláudia, a esposa do Marcos, diretor da música, perdeu sua mamãe. Ela foi fazer um exame médico, né? Uma colostomia, teve o intestino perfurado e veio a falecer por infecção generalizada. Um exame simples, relativamente simples. Então, queridos irmãos, a promessa do Senhor, que só Jesus pode te dar, algo exclusivo, é de você reencontrar na eternidade as pessoas que você ama, a sua família. Eu não sei vocês, mas eu amo muito minha família. Eu amo muito minha esposa, eu amo muito meus filhos, e eu quero viver com eles a eternidade. E a única chance que eu tenho disso é crendo e entregando minha vida para Jesus. Ou senão eu vou viver aqui os meus 70, 80, se chegar lá. E acabou. Sabe, queridos, são coisas exclusivas que Cristo nos oferece. E uma delas é essa. Reencontrar queridos. Eu perdi meu pai, eu já falei muitas vezes disso para vocês. Perdi meu pai aí fazem aí quase 3 anos. E meu pai entregou a vida dele a Jesus no leito de morte. Eu quero dizer para vocês que aquilo me deu uma motivação. Deu uma motivação. Como assim, pastor? Tá doidando? Tá ficando doido? A morte do teu pai te motivou? Sim, me motivou. Eu saí lá do velório do meu pai, eu lembro até hoje, o primeiro sábado que eu estava aqui na igreja. O primeiro sábado que eu estava aqui, eu estava cheio de vontade de ver Jesus. E eu preguei com bastante entusiasmo, porque eu queria que Jesus por mim já voltasse naquela semana, para que se cumprisse a promessa do reencontro. Deixa eu mostrar para vocês, tem um texto de Ellen White, se puder pôr para mim aquela segunda parte lá. Olha só, que fala desse reencontro. É um texto que está no livro Grande Conflito, página 645. Vocês podem ler comigo? Vamos lá. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas amigos há muito separados pela morte. Reúnem-se para nunca mais e com cânticos de alegria ascendem juntamente. Meu pai era meu amigo. E aqui a promessa de Deus, que reforça a promessa da Bíblia, né? Primeiro a Bíblia, depois aqui. É de que nós encontraremos pessoas que nós amamos, que há muito foram separados de nós, mas lá no céu nós a reencontraremos. Essa aqui é uma exclusividade de Jesus. Não ameis o mundo, porque o mundo não te oferece isso aqui. O mundo te tira isso aqui ao longo do tempo. Ame a Jesus, porque só Ele te oferece. A oportunidade, aquela mãe que perdeu o seu bebezinho, aquela irmã que teve o seu aborto por razões, não sei, ela receberá, de acordo com esse texto, ela receberá das mãos de Jesus o seu filhinho. Não vamos entrar na discussão aqui, se era o feto, mas a mãe que perdeu o seu filho. Diz aqui que as crianças... E sabe que isso aqui, irmãos, é até um ponto que eu queria conversar um pouquinho com a igreja. Às vezes eu percebo pais que têm filhos na idade de batismo, retardando o batismo dos filhos. Pai, com todo respeito a você, a autoridade que Deus lhe deu, incentive o contrário. Eu, às vezes, vejo meus filhos mais preparados que eu para o céu. Porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cheio de coisa na cabeça. Nós temos que incentivar nossos filhos ao batismo. E o quanto antes, melhor. A hora que eles já tiverem a compreensão do que é a igreja, do que é Cristo, do que é salvação, é a hora do batismo. Na adolescência, você tem que segurar. E depois você dá asas.
Então eu quero fazer um apelo aos pais, não retardem o batismo dos seus filhos. Nós aqui nessa igreja somos 2 pastores. Ah, pastor, não consigo estudar a Bíblia com meu filho porque sou pai, né? Santo de casa não faz milagre, é uma realidade. Mas então convide a nós estudamos com eles. Aqui tem tem classe bíblica do desbravador, tem classe bíblica do aventureiro. Os filhos já estão no convívio da igreja, irmãos. Nós em setembro teremos aqui o batismo da primavera. E a Bíblia diz ali, Ellen White diz no texto que lemos aqui há pouco, que as criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Isso aqui não estou falando do batismo de criança que não entende, eu estou falando do batismo de crianças que conseguem compreender a graça de Jesus. Não precisa saber a doutrina toda, as 29 crenças, 28, não precisa. 30 crenças, 40 crenças, não precisa. É só que os pais tenham um compromisso e a criança compreenda. Então eu queria fazer esse apelo aos pais, preparem os filhos para o batismo da primavera esse ano. Tem 8 anos, faz sombra no chão, está valendo. Sentou na cadeirinha, não balançou o pé, está na hora, né? Mas brincadeira, é de 8 anos acima. Que estudos e textos mostram que 8 anos acima, as crianças estão aptas para o batismo. Tá? Vamos em frente? Outra coisa que Jesus nos oferece. Apocalipse 21, verso 4. Aqui nós vamos para o final. Esse é um texto conhecido, inclusive é o meu texto favorito da Bíblia, predileto, né? Diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você já pensou viver a vida sem dor? Você já pensou dormir um sono tranquilo assim, né? Você já pensou se nós pudéssemos viver nessa vida aqui sem nunca passarmos pela dor? Que bênção que seria. Mas nós temos aqui na Bíblia a promessa de que na eternidade, queridos irmãos, na eternidade nós viveremos sem dor, sem lágrimas, sem lutos. Aqui está a exclusividade de Jesus. Não ameis o mundo não te oferece. O mundo vai te oferecer dor. Glória a Deus pelos analgésicos, né? Mas o mundo vai te oferecer dor. Só que Jesus, ele te oferece um lugar sem dor. E por fim, Apocalipse 22, versículo 4, diz assim: Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Sabe o que mais que Cristo te oferece? A oportunidade de contemplar a face de Deus. A oportunidade de você mesmo viver com Jesus por toda a eternidade. Então eu estou te falando de 4 coisas aqui que Jesus te oferece que o mundo não pode te oferecer. Quais são elas? Eternidade, número 1. Número 2, reencontrar os queridos que já morreram. Número 3, quem é que lembra? Número 3, nem eu estou lembrando. Não mais dor nem lágrimas. Número 4, viver com Jesus. Imagina você olhar no rosto de Jesus, e aquele olhar penetrante dele, e você ver nos olhos de Jesus toda a sua história, todos os momentos que ele passou contigo. E você tocar os cravos nas mãos, a marca dos cravos, e ele dizer para você assim: foi por você. Que momento emocionante. E sabe, irmãos, quando eu prego desse assunto, eu fico pensando que Jesus nos oferece coisas que são exclusivamente dele. O mundo não oferece isso para você. As coisas do mundo são transitórias, passageiras, vão passar. Tem muita coisa boa para aproveitar no mundo? Tem, mas não ame essas coisas. Porque elas não te oferecem nada disso que só Jesus pode te oferecer. Não faz sentido, não fecha a conta amar as coisas do mundo, em detrimento de amar a Deus e as suas coisas. Bom, eu ainda preciso de mais um pouquinho de minutos, alguns minutinhos. Sabe por quê? Porque quando eu falo desse assunto, irmãos, eu também
penso a respeito do nosso testemunho pessoal. Para quantas pessoas nós estamos falando de Jesus? Para quantas pessoas nós estamos falando dessas promessas? Eternidade, ressurreição, não mais dor, ver Jesus, viver no céu. Eu fico pensando, queridos, que o nosso testemunho pessoal a respeito de Jesus está muito longe de ser aquilo que deveria ser. Tem um texto na Bíblia que eu gosto bastante, que está em 1 Pedro 3,15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu enganei o vocal, eu disse que eu já estava terminando, eles já vieram tudo para ali, né? Mas eu ainda tenho um pouquinho. Foi um engano do bem. 1 Pedro 3,15. Esse texto aqui fala do nosso testemunho pessoal. Primeira Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor, aonde? Aonde? Em vosso coração. E qual é o resultado de uma vida santificada? Está aqui. Estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O resultado, queridos, quando Cristo habita em nosso coração e não o mundo, é uma vida questionável. Como assim, pastor? Você tem uma vida questionável? Não do ponto de vista moral. A vida questionável é a vida que desperta perguntas. Estando sempre preparados para responder à razão da esperança que há em vós. Por que não tem ninguém perguntando? Por que as pessoas olham para a minha vida e não tem ninguém perguntando? A Bíblia está dizendo que nós temos que dar uma resposta, e para darmos uma resposta é necessário haver uma pergunta, certo? Ninguém sai por aí dando resposta se não há perguntas. Quando Cristo vive em nós, irmãos, no nosso coração, na nossa vida, quando Cristo vive em nós, as pessoas vão questionar você. As pessoas vão dizer assim: por que você fecha a sua empresa, seu comércio no sábado? Por que você é uma pessoa que leva uma cestinha básica, um alimento para o morador de rua? Por que você é alguém que responde diferente às agressões das outras pessoas? Por que você fez esse bem para mim, sendo que eu nunca fiz nada para você? Vidas questionáveis. A Bíblia diz que nós precisamos estar prontos para respondermos às perguntas que as pessoas farão a respeito de nós. E às vezes o que eu vejo é que nós estamos envergonhados de Cristo. Às vezes o que eu vejo, irmãos, é que nós andamos com a Bibliazinha para que ninguém veja. Deixa as pessoas verem e perguntarem para você sobre a Bíblia. Que no fundo elas querem o que você tem. A palavra de Deus diz aqui que nós precisamos estar prontos para dar respostas. Como assim se não tem ninguém perguntando? Nós precisamos despertar nas pessoas questionamentos a nosso respeito. Mas não a respeito de nós, né? A respeito de Cristo. Por que ele vai à igreja todo sábado? Ou ele, ou ela, né? Por que ele ora ao meio-dia, na hora do almoço da firma, e estuda um livrinho branco junto com um livrinho preto? Vidas questionáveis. A Bíblia diz que quando Cristo morar em nosso coração, as pessoas farão perguntas, e nós temos que estarmos prontos para respondermos a razão da esperança que é em nós. E qual é a nossa esperança? É a esperança da vida eterna, é a esperança de reencontrar os mortos. Parece loucura para o mundo, mas é a esperança de Jesus Cristo. É a fé, irmãos, que Jesus Cristo traz ao nosso coração. Vida eterna, reencontrar os queridos, não mais lágrimas, não mais dor, vermos Jesus face a face. São exclusividades do nosso Senhor. Produtos exclusivos geralmente são muito caros, né? Vai comprar uma bolsa. Uma vez eu vi uma reportagem da
da Angélica, né, essa apresentadora aí, que foi lá na Louis Vuitton, comprou uma bolsa de 30 mil reais. Isso há uns 5, 6, 7 anos atrás. A bolsa exclusiva. E não há nada de mal em ter coisas boas. Não pode amar essas coisas. Aqui estão as promessas exclusivas de Jesus para você. E será que você tem falado disso para as pessoas? Nós precisamos testemunhar, querida igreja. O seu vizinho tem que olhar para você e tem que questionar você. E se ninguém está te questionando, alguma coisa está errada. As pessoas têm que olhar para você e têm que questionar a maneira que você veste. A maneira que você se porta. Mas não é o questionamento aquele, né? Você viu lá? Não, não é assim. É o questionamento a respeito de Jesus em você. Mas é que muitas vezes nós vivemos tão distante das pessoas, né? Vivemos na bolha e nos esquecemos desse relacionamento mais íntimo. Eu quero finalizar aqui incentivando, fazendo um apelo para cada irmão. Tem que fazer apelo, né? Senão vira só uma palestrinha. Eu quero fazer um apelo para você amar Jesus. Sobre tudo, sobre todas as coisas. Pastor, não consigo amar Jesus. Segue ouvindo a palavra dele. Eu quero fazer um apelo para você amar Jesus e colocar Jesus em primeiro lugar. E não amar o mundo e colocar Jesus em segundo lugar, mas amar Jesus e colocar as outras coisas depois. Eu quero fazer um apelo para você buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas de verdade, irmãos. Porque amar Jesus é melhor do que qualquer coisa que o mundo te ofereça. Jesus, ele é melhor que tudo que você possa ter. Melhor que ouro, melhor que bens, melhor que posições. Jesus, ele pode dar para você a felicidade que o mundo não te dá. Ele pode te dar. Eu queria convidar a igreja para nesse momento nós terminarmos esse culto louvando ao Senhor. Pode ser? Então agora o pessoal do vocal pode entrar. E nós vamos então cantar uma canção. Hoje eu vou me dar a liberdade de ficar por aqui. E nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso. Sobre Jesus sendo melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode te oferecer. Pode colocar. Nos coloquemos em pé. Mais uma música do nosso Novenário Adventista. Todos juntos louvemos ao Senhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo. Cante junto, bem bonito, bem forte. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que Pode ser um rei. pode ser um rei com poder nas do mal. mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Quero ouvir só as mulheres. Jesus é melhor que qualquer valor. Tá lindo. Amigo leal no prazer e Agora os homens. melhor do que tudo Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo.
Todos juntos, bem lindo, louvando ao Senhor. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Bem suave agora, bem suave. Linda flor, Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade. Bem bonita igreja, bem forte. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Quantas vezes você prefere Jesus? 1000 vezes. Escolha Jesus 1000 vezes. E 1000 vezes você acertará. Vamos orar ao nosso Deus. Pai grandioso, Deus de amor. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcança nesse momento. Obrigado, Senhor, porque temos aqui nessa manhã a oportunidade de nos achegarmos mais perto do Senhor, através da palavra, através do Espírito. O Espírito que nesse momento inunda nosso coração, toma conta da nossa mente, esvazia o nosso eu e enche-nos de bondade, de amor, de misericórdia. O Espírito que nos ensina que não devemos amar o mundo, mas que Jesus é melhor, 1000 vezes melhor do que qualquer coisa que esse mundo nos ofereça. Nos ajuda, Senhor, a escolhermos Jesus, a não nos encantarmos com aquilo que há no mundo, porque existem promessas que só em Cristo elas se tornam realidades. Nos ajuda, Senhor, a nos encantarmos com Jesus e somente com Ele. Pai, abençoa as famílias aqui dessa igreja. Se há alguém doente, se há alguém sofrendo, se há alguém triste nessa manhã, Senhor, põe alegria no coração dessa pessoa. Entregamos a vida, o coração ao Senhor. Nossa igreja nós entregamos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos cada vez mais, a sermos cada vez mais, melhor dizendo, uma família. Onde oremos, nos importemos uns com os outros. Nos dê a Tua paz, nos leve em segurança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado aí. Deseja um bom restante de sábado. Deus abençoe e um feliz sábado a todos.